Nós vamos dar continuidade hoje às exposições no livro de Gênesis e vamos então ao capítulo 18. Gênesis, capítulo 18, vamos meditar no capítulo inteiro. Nós vamos começar lendo os primeiros versos do capítulo. Então, se você abrir sua Bíblia e puder acompanhar a exposição, Gênesis capítulo 18, vamos trabalhar o capítulo todo. Diz assim a palavra de Deus: Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamre, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou e eis 3 homens em pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se eu acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo dessa árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo, depois seguireis avante. E responderam: Faze como disseste. Apressou-se, pois, Abrão para a tenda de Sara e lhe disse: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha, faze pão assado ao borralho. Abrão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu-o ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar e pôs tudo diante deles e permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore. E eles comeram. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da Tua santa palavra. Palavra essa, ó Deus, dada aos Teus servos no passado, para que a registrassem, aos servos que o Senhor também levantou para que a preservassem. Feito isso, ó Deus, por intermédio do Teu Espírito que a inspirou, para que nós pudéssemos, tanto tempo depois, ter uma palavra verdadeira, a qual, lendo, buscando a iluminação do Teu Espírito Santo, pudéssemos entendê-la e elas fossem para nós palavras de vida e salvação. Por isso, ó Deus, traz por meio da Tua palavra no dia de hoje a vida e a salvação aos nossos corações, como sempre precisamos, e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Vocês já ouviram falar de decoro parlamentar? Está na moda, né? Eu não sei se você já participou de alguma sessão ou já assistiu a alguma sessão dessa dos nossos congressos. A ideia é mais ou menos o seguinte: se você mentir em privado, pode, mas se você mentir em público, você está debaixo da lei, você quebrou o decoro. Eu não sei se você já foi a uma dessas sessões ou até mesmo a um tribunal e viu o que acontece lá. Depois que você usar a palavra excelentíssimo, você pode chamar o cara do que for, mas você não pode quebrar o decoro. É um tipo de relacionamento público, mas que não se expressa e não se traduz no íntimo. Às vezes, a nossa religião, ela é cheia de decoro. Nós comparecemos diante de Deus, o chamamos de Deus grandioso, bondoso, excelente, tremendo, todo-poderoso, mas no nosso íntimo nós viramos as costas e desconfiamos de Deus. Esquecemos da excelência dele, esquecemos da grandeza dele, duvidamos da bondade dele, duvidamos da palavra dele e agimos como os homens que nós criticamos no mundo fazem. Não é assim nas cerimônias públicas?
alguém chega lá e fala coisas lindas, belas, maravilhosas do outro, mas no íntimo nada daquilo é verdadeiro. Nós não temos vergonha disso. Deus não aceita do seu povo decoro parlamentar. Deus, queridos, é um Deus que se relaciona com o seu povo. Deus é um Deus que vive em proximidade, em intimidade com o seu povo. Essa cena que nós acabamos de ler na vida do servo de Deus, Abrão, que é chamado de quê? Amigo de Deus. É uma cena cheia de graça, cheia de intimidade, cheia de verdade, cheia de beleza. E a minha oração é que o Senhor nos ensine nessa grande história da Bíblia como é que nós, como Abrão, fomos feitos amigos de Deus. Como é que Deus nos chama a sentar na mesa dele para comer com ele, que é o que nós vamos fazer hoje. Que é coisa mais íntima que essa. A grande história da Bíblia, a grande narrativa da Escritura, ela nos fala a respeito da maneira como Deus nos aproxima dele. Primeiro nós vimos como Deus nos criou, vimos o seu caráter, o mundo perfeito que ele fez e o fato de que nos criou à sua imagem, conforme a sua semelhança, dentro do seu padrão. A Escritura nos mostra como nós nos rebelamos e como essa queda contaminou, estragou todas as coisas, afetou de alguma maneira todas as coisas da nossa relação com Deus. Mas vimos também que o nosso Deus bondoso, Ele é um Deus redentor. Ele volta, Ele vem, Ele inverte as maldições para que nós podemos ser um povo abençoado. E aí então nós começamos a ver que Deus chama um dos seus servos, vimos a história de vários outros, para uma longa caminhada de aprendizagem. E nós estamos bem no meio dessa caminhada. Capítulo 12 de Gênesis, Deus chama Abraão e diz: Abraão, vai para uma terra, vai para um lugar que eu vou te mostrar, mas você não vai sozinho, eu vou com você. Eu sou o Deus da aliança. Ao longo da história nós vemos e já estudamos os muitos desafios da caminhada da fé. Todos eles na presença de Deus. No capítulo 15 de Gênesis vimos que a justiça de Deus, apesar dos pecados de Abrão, está sobre ele. Deus confirma o seu pacto, Deus confirma a sua aliança, Deus confirma o seu relacionamento com Abrão. Aliás, vocês já devem ter ouvido certamente que Deus tem vários nomes no Antigo Testamento. Existem dois que são os mais comuns. Um é o substantivo mais, digamos assim, genérico, que para nós traduziríamos por Deus, que é a palavra Elohim. Mas sempre que na sua Bíblia aparecer a palavra Senhor, tudo em maiúsculas, tudo em caixa alta, significa que ali está um outro nome de Deus, que os judeus antigos, por causa do terceiro mandamento, não ousavam pronunciá-lo. E ali aparece o nome de Deus, Yahvé, ou Javé, ou mais comumente Jeová. E nós não sabemos exatamente como pronunciá-lo, exatamente porque os judeus não pronunciavam. Então a gente fica aí nessa dúvida de como seria. Mas esse nome, Jeová, é o nome íntimo de Deus. É um nome que, quando é chamado, é clamado, é por aqueles que o conhecem, por aqueles que são seus amigos. E Deus manifesta-se a esse homem, Abrão, dando-lhe a conhecer a sua intimidade, quem ele é. Nós vimos no capítulo 16 que os joelhos da caminhada muitas vezes vacilaram, tropeçaram. E Deus vai e levanta aquele homem. Deus, no capítulo 17, aparece a Abraão e confirma-lhe a aliança.
E a última exposição, então, nós vimos no capítulo 17, e Deus aparece a Abrão, versículo 1 do capítulo, ele já tinha 99 anos. O Senhor lhe aparece e disse: Abrão, eu além de Jeová, eu sou também o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença, sê meu íntimo, sê meu amigo, sê perfeito. E Deus então confirma com essa exortação, essa aparição de Deus a Abraão, é uma exortação que ele faz, e agora ele aparece de novo a Abraão numa circunstância totalmente diferente. Então, se você observar no capítulo 12, Deus vem e fala com Abraão. Se você observar no capítulo 15, Deus vem e fala com Abraão. Se você observar no capítulo 16, 17, Deus vem e fala com Abraão. E agora no capítulo 18, o texto começa dizendo exatamente: apareceu o Senhor a Abraão. E essa foi uma visita diferente. Essa foi uma visita na qual a graça de Deus se mostrou de maneira privilegiada, porque agora é a visita de um amigo a Abrão e Sara. O texto é muito interessante. Nós vemos aqui: apareceu Jeová a Abrão lá naquele lugar, nos carvalhais de Mamre, onde ele havia se instalado, e ele estava assentado à entrada da tenda no calor do dia. Naquela época eles não viviam por horas, eles viviam pela temperatura muito quente. Uma vez nós fomos visitar lá um deserto bem ali próximo, ainda no deserto do sul. A temperatura era 50 graus. Nós estávamos num pequeno ônibus. Na hora que a gente abriu a porta do ônibus, parecia que a gente tinha entrado dentro do forno. Tem uma senhora que estava lá, que eu não vou dizer o nome para que não haja problemas, ela diz assim: eu não desço, e não desceu. Tamanho era o calor, era imenso. Então agora está na hora o quê? Mais quente do dia. Na hora mais quente do dia ninguém anda. Aliás, eles trabalham em horários alternativos, porque nessa hora ninguém consegue trabalhar. Mas de repente Abrão levanta os olhos, estava sentado ali na tenda naquela hora, e quando ele olha, 3 homens em pé diante dele. E nós vamos aprender na narrativa que estes 3 homens, na verdade, não eram 3 meros homens. Era o próprio Senhor e 2 dos seus anjos que aparecem diante dele para lhe fazer uma visita. Uma visita esperada, porém inesperada, porque não estava com o horário marcado. Era esperada porque Deus já havia dito no capítulo anterior: eu vou voltar. E quando eu voltar, eu vou cumprir uma promessa que eu fiz a você muitos anos atrás. Algo que Abrão vinha esperando ao longo da história, que era aquele que seria o seu filho. E então Abrão estava vivendo essa vida de espera. De repente ele levanta os olhos e Deus está diante dele. Eis 3 homens em pé em frente dele. Vendo-os, correu para a porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra. Essa expressão é linda, queridos. Prostrou-se em terra. Se você observar no capítulo 17, no verso 3, diz assim: prostrou-se Abrão, rosto em terra. São 2 expressões diferentes. Ali no capítulo 17, nós encontramos um Abrão humilhado por causa do seu pecado. Um Abrão humilhado por causa das suas andanças erradas. Um Abrão humilhado porque havia feito coisas que não eram agradáveis aos olhos do Senhor. Mas agora, quando ele vê aqueles 3 homens, o texto diz que ele se coloca dobrado em terra. E agora não é o Abrão humilhado, agora é o Abrão humilde. Há uma grande diferença, queridos. Muitas vezes é através da humilhação que nós aprendemos
A humildade. E pelo que nós enxergamos no desenvolvimento da narrativa, foi isso que aconteceu com esse homem, que antes se chamava Abrão, e Deus lhe trocou o nome para Abraão. E há de se pensar que o nome ia fazer com que eles se exaltassem. Lembram qual foi a mudança de nome? Ele chamava-se Abrão, e Deus disse, agora não, agora você se chama Abraão, porque eu vou fazer de você pai de numerosas nações. Isso que significa o nome Abraão. Era para Abraão se sentir orgulhoso, sair batendo no peito, agora você pai de numerosas. Deus o ensina através da humilhação, a humildade. E esse homem que Deus chamou para ser o pai de grande nação, ou de grandes nações, agora se prostra humilde diante de Deus. Isso é a caminhada do crente, queridos. Isso é a caminhada do crente. Nós partimos da humilhação do pecado, a humildade diante de Deus, de saber que nós somos dependentes dEle. Curvados diante de Deus. Agora, depois de humilhados, humildes para servi-lo, para receber a visita graciosa de Deus. Essa é a nossa grande tensão, porque nós sabemos que, na verdade, o nosso eu natural, ele é cheio de quê? Cheio de orgulho, cheio de jactância, cheio de importância própria. Não é não? Mas Deus vem e faz agora uma visita a um homem que ele passa a chamar e tratar e cuidar como um amigo. E essa é a segunda grande mensagem do texto. Nós já lemos essa parte. O Senhor chega e Abraão humildemente diz, Senhor, se eu encontro misericórdia diante de Ti, se eu acho misericórdia na Tua presença, por favor, deixa que eu Te sirva. Come da minha mesa. Come do meu prato. Isso é amizade, queridos. É por isso que depois Abraão vai ser chamado por toda a extensão, aliás, é o único até o período do Novo Testamento, chamado de amigo de Deus. Único. É a amizade e o senhorio, é a intimidade e o temor humilde. Meu Senhor, se eu mereço o Teu favor, não é assim que a gente chega diante de Deus? Pai, se eu mereço o Teu favor, se o Senhor for misericordioso comigo, eu sou Teu servo. Não é essa a posição do homem de Deus? E é interessante que aqui Abraão serve como anfitrião, mas ele vai servir a Deus as coisas que pertencem a quem? A Deus. Ele vai tomar do fruto da terra que pertence a Deus. Ele vai tomar da ovelha que foi criada por Deus. E ele se dispõe a servir ao Senhor. E é interessante, então o texto entra numa dinâmica rápida. Senhor, eu quero lavar os teus pés. Por favor, Senhor, descansa. Por favor, Senhor, come. Por favor, Senhor, recupera as energias. Lembre-se, Deus aparece em forma humana. Então o discurso todo cabe na linguagem humana. Quando o Senhor diz, sim, eu te dou a misericórdia de me servir, o que Abraão faz? O Senhor responde, verso 4, faze como disseste. Então a dinâmica do texto muda de novo, verso 6, agora é pressa. Existe um caráter de urgência no tom do texto para nos ensinar que servir a Deus é algo urgente. Ele se apressou, ele foi lá na tenda, ele falou para Sara, prepara o pão. Provavelmente eram pães sem fermento, não ia dar tempo de colocar fermento naquela massa. O texto não diz, mas a gente imagina. Se é para servir na hora,
faz um pão rápido, depressa, pega a ovelha, prepara, mata, tira a carne, tira o melhor novilho, a coalhada, o leite, a farinha fina. Porque diante de Deus ele vai apresentar tudo aquilo que é absolutamente o melhor que ele tem. E rapidamente aqueles homens são servidos. E eles ali celebram uma refeição da aliança. Quando a gente fecha um contrato, faz alguma coisa, ou celebra alguma coisa, o que a gente gosta de fazer? Comer, né? O mundo gosta, na verdade, de beber. Mas, normalmente, nós vamos comer. Não há mal que você toste com o vinho e que você celebre, porque eles tomaram vinho, com certeza. Mas eles estavam celebrando uma refeição íntima, uma refeição de amigos. Quando o amigo chegou na casa, tudo de melhor que podia ser feito, foi feito naquela hora, para que agora amigos assentados no mesmo lugar ou no mesmo ambiente pudessem sorver. Aliás, o texto traz um detalhe interessante no verso 8. Diz que eles estavam ali, Deus colocou tudo diante deles, e o verso diz no final: e permaneceu de pé junto a eles. Por que Abraão permanece de pé? Porque ele estava ali para servir. Então a preocupação dele no coração é essa. Mas o ponto, queridos, que nós não podemos perder da narrativa é que Deus come na casa de Abraão como um amigo. Aliás, eu já disse, ele é o único a receber esse título. E eles têm essa única ocasião na qual Deus pré-encarnado come. E eles celebram juntos o partir do pão. Isso não é para todo mundo. Isso é para aqueles que são chamados amigos de Deus. E o Senhor Jesus disse o quê a nosso respeito, a respeito da igreja? Lembra? Abraão é servo, mas Abraão é amigo. Onde é que Jesus tira aquela expressão lá no Novo Testamento? Já não vos chamo servos, mas amigos. E certamente aqueles que liam a Escritura iam lembrar na hora de Abraão. Puxa vida, aquela refeição maravilhosa, agora eu sou parte dela. E Deus se assenta, e Deus confirma as suas promessas. Talvez Abraão ali naquela hora se lembrasse dos problemas passados, das coisas erradas que fez, dos problemas que ele mesmo tinha criado. Mas Deus confirma a sua aliança. Verso 9. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde ela está? Já ouviram essa pergunta na Bíblia? Já ouviram? Gênesis, capítulo 3. Onde vocês estão? Agora ele pergunta: onde está? Abraão respondeu: está aqui na tenda, ó. O Senhor mencionou o nome de Sara, não mais Sarai, lembra? É a nova mulher feita. Cadê Sara? Sara deve ter ficado toda perturbada. Falaram meu nome. E aí então um deles diz: certamente voltarei daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. E Sara, escutando a porta da tenda atrás dele.
Abraão e Sara eram já avançados em idade. Lembra? No capítulo 17, Abraão já tinha 99 anos. Agora ele já está mais velho. Abraão e Sara eram já avançados em idade, e Sara já havia cessado o costume das mulheres. E lá no íntimo, lá no coração, ela riu. Ela riu consigo mesma, sozinha na tenda. Depois de velho, meu senhor, meu marido, eu ainda vou ter essa alegria, eu ainda vou ter esse prazer, eu ainda vou ter essa satisfação. E a palavra pode ser inclusive traduzida por concepção. Eles sabiam que chegava um tempo em que cessava o costume das mulheres, e depois que cessava o costume das mulheres, nós chamamos de menopausa, que elas não mais teriam filhos, e ela já tinha passado muito dessa idade. Onde está Sara? Eu vou voltar e ela vai dar à luz a um filho. É interessante a dinâmica do texto, porque a Escritura não esconde os pecados dos nossos heróis da fé. Porque mais adiante nós vamos ver que Sara vai negar que riu. E Deus vai mostrar que Ele conhece o coração dos homens. De fato, ela duvida no coração. Eu sou velha. Isso é uma manifestação, queridos, de desconfiança. E aqui de novo vem a história da caminhada da fé e a história do crente. Nós não somos assim? Você tem medo de alguma coisa? Em algum momento da sua vida você tem medo de alguma coisa? Se você tem esses temores e eles corroem você por dentro, é por uma razão simples. Você não confia em Deus. É nessas horas que nós tornamos a nossa amizade em decoro parlamentar. Falamos com Deus: Senhor, o Senhor é todo poderoso, mas isso aqui eu duvido, ó. Isso aqui eu duvido que o Senhor faça. No íntimo, queridos, nós somos assim como Sara. O desânimo dela havia sido tão grande por tanto tempo que ela chegou àquela situação de chamar a serva, a escrava dela, e colocar na frente do marido e dizer assim: dorme com ela, tem um filho. Já imaginou o desespero de uma mulher para fazer isso? Qual aqui faria isso? E aquele desgaste voltou. E ela no íntimo duvidou no seu coração. E Deus diz: Sara, tem alguma coisa difícil demais para mim? Tem alguma coisa que eu não posso fazer? Tem alguma promessa que eu não cumpra? E nós encontramos aqui de novo Deus ensinando. Sara ficou com medo, verso 15. Então Sara, receosa, negou. Ela mentiu, essa é a palavra. Ela mentiu para Deus. Não, eu não ri. Mas Deus é tão bom. Ele faz a mesma coisa do capítulo 3 de Gênesis aqui. Ele confronta. E ele diz: Sara, você sabe, você riu. Você riu. Isso é o que aparece na Bíblia e que eu chamo, e que chamei quando expus Gênesis 3 para vocês, de confrontação da graça. Se Deus te ama, Ele não vai deixar você ficar mentindo para Ele. Porque se tem uma coisa boba que nós achamos na nossa presunção que podemos fazer, é o quê? Mentir para Deus. Você pode até enganar os homens, você pode até usar decoro parlamentar, mas você não consegue enganar a Deus. Aliás, é tão interessante que a Escritura diz assim: não é isso que fizeste. A mesma expressão de Gênesis 6. Que é isso que fizeste? Mesma coisa, queridos. E Sara riu.
E a palavra rir e o verbo que aparece aqui é o verbo na forma lá do hebraico é titzak. E Deus confirma a promessa, falou assim: você vai ter o filho. E quando você tiver esse filho, você vai lembrar para sempre desse caso, porque eu vou chamar o menino de Isaac. Para você lembrar que quando eu disse, você duvidou. Que você duvidou no coração. Mas não é para te humilhar. É para te lembrar que eu sou um Deus fiel. Cada vez que você chegar na porta da tenda para gritar o menino, fala assim: Isaac! Puxa vida. Eu duvidei de Deus e está aqui ele crescendo, ó. Eu duvidei de Deus e está aqui ele servindo a Deus. Cada vez que ela gritava o nome do filho, ela lembrava da confirmação da promessa. É assim que a Bíblia trabalha, queridos. Mas mais do que a Bíblia trabalha, é assim que Deus trabalha conosco. Deus não deixa eu esquecer dos meus pecados. Volta e meia ele me lembra deles. Sabe para quê? Para que eu me lembre da graça. Para que eu me lembre da misericórdia de Cristo. Para que eu me lembre da cruz, para que eu me lembre do perdão, para que eu me lembre das coisas maravilhosas que eu já recebi no Senhor. Quando eu peco, sabe o que Deus me pergunta? Mauro, o que é isso que fizeste? Você esqueceu das coisas. Eu venho te lembrar essas coisas. Como nosso Deus é gracioso, queridos. Como nosso Deus é bom. Como nosso Deus é fiel. Como Ele nos confronta até no nosso pecado. Mas se por um lado o texto mostra essa visita gostosa de Deus em casa, por outro lado o texto nos mostra que receber visita de Deus quando você não é amigo dele não é um negócio legal. Não é bom. Eu discutia ontem a respeito de uma situação de uma família. E fui perguntado, mas por que isso acontece? Eu falei, eu acredito que isso está acontecendo com essa família, porque quanto mais próximos de Deus e mais se afastam, mais sofrem. Deus nos ensina lições. Acabou a refeição, diz o verso 16, tendo se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma e Abraão ia com eles, para os encaminhar. Não é assim que você leva pelo menos até a porta. E disse Jeová, uma meditação no íntimo de Deus, vou ocultar a Abraão que eu estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, fui eu que prometi, eu que vou fazer, e que nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor, com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Deus aparece agora para confirmar a sua justiça e visitar a iniquidade. E aí, nesse diálogo íntimo, Deus pergunta, eu vou esconder algo de um amigo tão importante? Não posso esconder isso de Abraão. Ele é meu amigo. Ele inclusive tem parentes lá. Eu vou fazer dele essa poderosa, grande nação, como eu prometi no capítulo 12, estava lá.
Aliás, o texto diz assim, eu o escolhi. O verbo que aparece aí é o verbo conhecia, a ideia de alguém extremamente íntimo de Deus. Ele é meu amigo, ele é um profeta, o profeta precisa saber a sua verdade. Eu estabeleci Abraão para que ele mantivesse essa fé e ele conduzisse os seus filhos e a sua casa por esse caminho, para que eles guardem o caminho do Senhor, para que eles pratiquem a justiça. E aí então Deus diz, eu vou contar para Abraão, meu servo, meu amigo, porque ele precisa ouvir. E aí então é que vem a mensagem de juízo de Deus. Ele diz assim, eu ouço coisas, eu ouvi um clamor a respeito dessas cidades, eu vou lá ver e verificar. Vamos voltar no capítulo 3. Deus sabe do que está acontecendo em Sodoma e Gomorra, assim como Deus sabia o que havia acontecido com Adão e Eva. Mas Deus faz o quê? Deus volta no jardim, e aqui Deus volta a Sodoma e Gomorra para ver o que está acontecido. E aí então ele diz, eu vou verificar. Observa que existe um padrão para o juízo. Isso aconteceu no capítulo 3 de Gênesis, isso aconteceu no capítulo 6 de Gênesis, e isso agora vai acontecer no capítulo 18 e 19 de Gênesis. Deus estabelece um padrão para o seu juízo. Eu tenho ouvido que o pecado de Sodoma e Gomorra se multiplicou tremendamente. Quando a gente fala em pecado de Sodoma e Gomorra, o que a gente pensa? Pecado sexual, a sodomia, a homossexualidade. Mas é muito mais do que isso, queridos. O pecado sexual é só uma parte, ou é só um resultado. Na verdade, o conceito é que aqueles homens, e quando nós vamos ver isso no próximo capítulo, eles estavam embrutecidos, eram brutos. Traz aí. Eram homens que negavam a verdade de Deus, eram cheios de orgulho. E a gente pensa assim, que horror, hein? Devia ser aquela cidade. Ezequiel 16 diz que Jerusalém tornou-se pior do que Sodoma. E assim vai. Mas Deus é bom, queridos, e na sua bondade, Deus é justo, e nós nunca podemos nos esquecer disso. A negação da verdade do juízo de Deus é o começo da derrocada espiritual dos homens. Deus mostra os seus planos a Abraão e diz, Abraão, eu vou responsabilizar aqueles que são responsáveis pelo seu pecado. E Deus vai trazer juízo, e o texto vai continuar dizendo, então partiram dali, eles foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse, destruirás, Abraão conversando agora, Senhor, vai destruir o justo com o ímpio? Se houver, porventura, 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti, o Senhor fazer uma coisa dessa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti, Senhor. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor Jeová, se eu achar em Sodoma 50 justos, Abraão, eu pouparei a cidade toda por amor a eles. Disse mais Abraão, eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Lembra do humilde? Não é aqui, queridos, decoro parlamentar, é verdade. Na hipótese de faltarem 5, ou seja, 45, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu, não a destruirei. Se eu achar ali 45, eu garanto. E aqui aparece, de fato, o Abrão intercessor. O homem que intercede. E é interessante, quando a gente vai nas variantes textuais, não quero entrar em muitos detalhes aqui, mas a nossa Bíblia, ela é, na verdade, o texto final que nós temos, a gente obtém comparando vários textos. E a gente chega a esse texto final, porque não tem nenhum escrito de Moisés, nem de Gênesis original.
Então, quando a gente observa as variantes desse texto, é muito interessante. Nosso texto diz, então Abraão permaneceu na presença do Senhor. Só que nas variantes você observa que vários textos antigos dizem exatamente ao contrário. O Senhor permaneceu diante de Abraão. Os escribas antigos, cheios de escrúpulos, acharam que isso era uma forçação teológica demais, dizer que Deus permaneceu na presença de um homem. E eles inverteram o texto. Mas o texto diz, o Senhor permaneceu. Deus permaneceu com o seu profeta. Deus permanece com os seus amigos. Então ele diz, Senhor, seja justo, abençoe, eu sei que o Senhor é justo. E aqui tem uma característica importante de um profeta intercessor, chama-se compaixão. E ele pergunta, Senhor, o Senhor vai exterminar o justo junto com o ímpio? Eu sei que o Senhor não é assim. Longe do Senhor fazer uma coisa dessa. E aqui nós vemos outra característica do intercessor, é aquele que, tendo recebido graça, almeja graça, deseja graça, age com graça. O que Abraão estava dizendo, Senhor, pode ser que lá na cidade tenha mais amigos seus. E se é amigo seu, é amigo meu. E se é amigo meu, não quero ver nessa situação. E o diálogo continua. Disse-lhe mais ainda Abraão, e se porventura o Senhor tiver 40? Deus responde, não vou fazer por amor dos 40. E ele insistiu, não se ire, Senhor, falarei mais ainda se houver 30. Respondeu o Senhor, não farei se eu encontrar-lhe 30. E continuou Abraão, eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver 20. O Senhor respondeu, não destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão, não se ire o Senhor, se de fato somente mais essa vez. E se tiver 10, Senhor? E respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos 10. E tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor. E Abraão voltou para o seu lugar. O Senhor sai de cena. E agora entra na cena. Ou vão entrar na cena posteriormente os outros dois. Deus fica com Abraão. Os dois vão adiante. Isso é algo muito interessante na narrativa. Por que Abraão começa em 50? Porque 50 seria a metade de uma pequena cidade. E ele vai até 10 por quê? Porque até 10 ainda é uma comunidade. Menos de 10 aí é a salvação individual. Então ele vai de 50 até 10. Mas o que a gente observa aqui é que se estabelece na narrativa um padrão do juízo, ou se confirma um padrão do juízo divino. Nós já vimos isso no capítulo 3, já vimos isso no capítulo 6, 7, 8 e 9 de Gênesis, e agora de novo. Primeiro, há uma investigação, Deus confere. Segundo, ele envia 2 testemunhas. Lembra lá no Novo Testamento como é que Deus diz que eu devo confrontar um irmão? Primeiro eu vou sozinho e confronto. Se o irmão não responder positivamente ou realisticamente, o que eu faço? Eu levo 2 testemunhas. Deus mandou os 2 anjos lá como testemunhas. Mas muitas vezes, queridos, nós vemos isso na igreja e fora dela, que os fiéis envolvidos no juízo, falta-lhes compaixão e misericórdia. Às vezes a gente vê isso na igreja. Gente que quer ver o circo pegar fogo. Ele não denuncia o outro, ele não fala do pecado do outro com o intento, com o intuito de restaurar. Ele fala porque ele quer ver o outro arder mesmo. Isso é grande pecado. Em toda a história, queridos, o que nós vamos descobrir é que não tinha nenhum intercessor suficiente, porque Abraão não podia dizer, Senhor, se tiver um justo lá, eu vou lá e morro no lugar dele. Ou ninguém é justo, eu vou lá e morro. Abraão não podia fazer isso. E nós percebemos na história que há necessidade de um intercessor maior. E aqui é exatamente que nós enxergamos a figura do intercessor Jesus, que pode fazer por pecadores aquilo que Abraão não podia fazer.
Jesus que disse: eu vou no lugar dos pecadores, para que eles possam ter vida. E nós vimos isso já tendo acontecido na vida de quem? Do próprio Abraão, que chamava-se Abrão e agora chama-se Abraão, que creu e isso lhe foi imputado para a justiça, e que era inimigo de Deus e agora se tornou amigo de Deus e come com Deus, e não só isso, torna-se um intercessor pelos outros. Essa não é a história da igreja? Vós que não erais povo, mas agora sois o quê? Povo de Deus. Vocês que não tinham misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Vocês que na verdade eram inimigos, mas se tornaram amigos. Essa é a história da igreja, queridos. Nós agora, e por isso nós dizemos que a igreja alcançou, baseado naquilo que a Escritura ensina, um papel de intercessora, naquilo que nós chamamos de o sacerdócio universal dos crentes. E nesse sacerdócio, a gente sai pelas ruas. E a gente diz para Deus assim: Senhor, se tiver 50 justos na Barra Funda, o Senhor salva. Porque a nossa vontade seria o contrário, não seria? Senhor, o Senhor podia mandar logo um fogo purificador nessa Barra Funda, acaba com essa iniquidade, acaba com essa prostituição, acaba com as coisas horríveis que existem aqui, e nós vamos viver bem diante do Senhor. E o Senhor disse: não, é ao contrário. O seu papel é dizer ao Senhor: Senhor, se tiver 50... E Deus vai te dizer assim: filho, não tem nenhum. E aí você diz assim: mas tem o sangue de Jesus, que pode salvar essas pessoas, queridos. Esse sangue que salvou a sua vida. Esse é o evangelho da salvação. Sabe aquele vizinho chato que você tem lá no seu prédio? Sabe aqueles funkeiros que tocam até 5 da manhã lá do lado da sua casa? A gente fica com muita raiva, não fica? Mas o nosso papel deveria ser de interceder. Cristo faz essa obra, queridos. E nós então, o que vamos fazer? Primeiro, lembre-se, você está numa caminhada. Você não foi chamado para imitar Abraão. Você foi chamado para imitar a Cristo. Mas Abraão serve como uma ilustração da nossa caminhada de fé. E os mesmos percalços, os mesmos tropeços, as mesmas dificuldades que Abraão e que Sara tiveram, nós teremos. Mas eu preciso lembrar que a caminhada da fé é uma caminhada de Deus. A fé é uma resposta a Deus e a sua palavra. A fé não é perfeição, mas a fé nunca desiste, porque ela é um dom de Deus. Então, tenha uma visão muito realista da sua caminhada diante de Deus. Isso é a primeira coisa importante. Quando você tropeçar, entristeça-se, mas não se desespere, porque você tem um intercessor muito melhor do que Abraão. Muito melhor. Lembre-se do seu papel. Querido, ore pela cidade. Ore pelo seu prédio, pelas pessoas que moram lá. Ore pela sua quadra, ore pelo seu bairro. E fazendo isso, pregue a palavra. Esse é o nosso papel. Faça isso dentro da sua casa em primeiro lugar. Outra lição preciosa que nós aprendemos aqui é sobre a hospitalidade cristã. Em todos os sentidos, Deus nos chamou para sermos um povo hospitaleiro.
para ser um povo que recebe, que ama, que cuida, que dá o melhor, que abre as suas portas. Aliás, a Escritura diz assim, sobre os servos, quando o Senhor, lá naquela cena do juiz, diz assim: eu tive preso e não me visitaste, tive fome. O Senhor, quando fizemos? Quando você fez a um pequenino. Aprendamos isso, queridos. E por último, lembre-se, você tem um intercessor. Você não vem aqui a essa igreja para cumprir protocolo de parlamento, chegar para o digníssimo, grande, autoridade, poderoso Jeová e falar coisas para ele e no seu íntimo rir. Faça isso. Não faça isso. Aliás, esse Senhor é nosso amigo. Ele nos chama para participar da mesa dele, para cear com ele, para comer com ele, como amigos que somos.